Pois bem, voltamos aqui e estávamos exatamente tratando do princípio da não surpresa. Uma vez entendido que eu estou tratando, em verdade, de regras, em que pese consagrada a nomenclatura princípios, vamos direto para o que interessa e conhecer de fato essas regras. Princípio da irretroatividade, regra da irretroatividade. Como vimos, está no artigo 150, inciso 3, alinhada à Constituição, que diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 3. Cobrar tributos ou exigir tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Primeira coisa que você vai fazer aí, meu filho, você vai grifar a palavra vigência. Porque quando eu falo em vigência, eu estou falando do plano da produção de efeitos. Não é isso? A lei existe, ela é válida. Se válida ou não, a gente vai ver. De repente é declarada a inconstitucionalidade dela, mas a princípio presumimos constitucional, válida, não é isso? E está produzindo efeitos. Efetiva. A minha lei tributária só cobra tributo, só exige tributo a partir do momento que ela produz efeitos. Exceção nenhuma. Como assim, Aline? Não tem exceção? Não tem exceção. Já pensou? A regra da irretroatividade tributária é uma regra sem exceção. A lei tributária, ela precisa estar produzindo efeitos, vigendo, para que se possa cobrar tributos. Aline, mas espera aí. Eu estava lendo, veja bem, eu estava lendo direito tributário, estava me aventurando aí, né, na secretária do diabo, porque o diabo é direito empresarial, tributário é só a secretária. E aí o que acontece? Eu me deparei com o artigo 106 do Código Tributário Nacional. Então ele não foi recepcionado pela Constituição, pelo sistema constitucional, inaugurado pela Constituição em 5 de outubro de 88, foi sim, está valendo o 106 do Código Tributário Nacional. Então me explica, porque ele diz o seguinte no seu caput: a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Não é isso que diz o artigo 106 do Código Tributário Nacional? Vamos lá, ver quais são esses atos, esses fatos pretéritos. Perdão, já estava nas alíneas, já estava pensando aqui adiante nas alíneas, mas tem o inciso 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, a lei, no caso, tá? Não é o ato ou fato, a lei. A lei, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. A lei, interpretação legal. Lembra daquelas classificações das leis? Né? Isso, da interpretação, né? Interpretação histórica, interpretação sistemática e interpretação legal. O legislador veio esclarecer um termo de uma determinada lei. Isso não causa nenhuma surpresa ao contribuinte. Porém, pode ser que essa interpretação legal divirja daquilo que alguns entendiam e vinham, obviamente, razoavelmente, se comportando em face da lei. E é por isso que o dispositivo exclui a aplicação de penalidade. Mas perceba, a interpretação legislativa, a lei interpretativa, ela vai lá atrás buscar o alcance
da norma. E aí ela retroage. E aí, seguindo, 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. Não definitivamente julgado. A. Quando deixe de defini-lo como infração. B. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. C. Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Eu queria que vocês fossem rapidinho aí, só para ficar claro, e a gente vai ver isso com maior profundidade mais na frente, mas eu preciso a princípio que vocês entendam o que está lá no artigo 113 do Código Tributário Nacional. Veja aí comigo, que diz o artigo 113, a obrigação tributária ela é principal ou acessória. A gente está abrindo um parêntese no princípio da irretroatividade, para a gente entender do que trata, em verdade, essa retroatividade do CTN, que em nada conflita com a irretroatividade da Constituição Federal, tá? Respira. Vamos lá, artigo 113 do Código Tributário Nacional. Diz o seguinte, a obrigação tributária ela é principal ou acessória. Parágrafo 1º, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto pagamento de tributo. Morreu aí o dispositivo para a gente. Então, obrigação principal, pagamento. Pagar, é a obrigação de pagar em direito tributário. Parágrafo 2º, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas. Quando eu falo em prestação positiva ou negativa, vai lá no Código Civil, vai lá no Direito Civil. O que eu tenho obrigação de fazer e não fazer? Não é isso? Então, obrigação acessória ou instrumental, como falam alguns, né? Doutrinadores, alguns estudiosos que preferem essa expressão, nomenclatura, obrigação instrumental do que obrigação acessória, até porque em direito tributário o acessório não segue o principal, é a obrigação de fazer e não fazer. Exemplo, emitir uma nota fiscal. Exemplo, fazer, emitir uma nota fiscal. Exemplo, fazer escrituração de livros obrigatórios, livros fiscais obrigatórios, obrigação de fazer. Não embaraçar a fiscalização tributária, obrigação de não fazer. Não é isso? Só que quando alguém descumpre uma obrigação acessória em direito tributário instrumental, deixa de emitir uma nota fiscal, deixa de ter escriturado adequadamente um livro fiscal ou embarace a fiscalização, está cometendo uma infração administrativa tributária. E daqui pode decorrer o quê? Se eu estou falando em infração, ainda que eu esteja falando em infração administrativa, toda infração, em regra, decorre uma sanção, que no caso é sempre o quê? Multa. Só que o que acontece? Lembra lá do direito penal? Né? Que a lei melhor, ela retroage para alcançar quem foi sancionado pelo direito penal? Da mesma forma no direito tributário. O artigo 106, no seu inciso 2º, ele não fala em tributo, como fala a Constituição, quando fala em irretroatividade. O artigo 106 em nenhum momento está falando em pagamento de tributo. E é por isso que ela fala no inciso 2, né? Por isso que ele fala no inciso 2, no inciso 2, sim, no artigo 106, inciso 2, perdão, ato não definitivamente julgado. Porque até mesmo para aplicar sanção tributária, eu preciso de um processo.
não é isso? E o ato pode ter sido definitivamente julgado, e aqui sendo imposta uma multa, e aí já não cabe a retroação da lei que melhora a situação do sujeito passivo que faltou, como por exemplo a emissão da nota fiscal, e daqui se difere do direito penal, né? Porque o direito penal, todo tempo que venha uma norma melhor, ela vai chegar lá no cidadão. Aqui no direito tributário, não. Todo tempo que venha uma norma melhor para melhorar a situação daquele que cometeu uma infração administrativa tributária, para que essa lei retroaja, o ato não pode ter sido definitivamente julgado. Olha lá o que fala a linha A. Quando deixe de definir infração, se a lei, porventura, passar a deixar de definir a falta de emissão de nota fiscal quando obrigatória como infração, ela deixa de ser obrigatória e, obviamente, não cabe o quê? Multa. Se o ato não tiver definitivamente julgado, vai retroagir para alcançar aqueles que deixaram de emitir a nota fiscal e praticaram, até então, uma infração administrativa tributária. 2. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, da mesma forma, desde que não tenha sido fraudulento e não tinha implicado em pagamento de tributo. Da mesma forma, C, estou falando o quê, gente? Estou falando de desobrigação de dever acessório. C, quando lhe comine penalidade menos severa. A diferença é o ato precisa não estar definitivamente julgado. Então, o 106, ele em nada, ele se contrapõe ao artigo 153A da Constituição, porque aqui eu estou falando de infração. E estou falando de uma lei que vai melhorar aquele que praticou uma infração administrativa tributária e sofreu uma sanção tributária, em regra uma multa tributária. Não é isso? O artigo 153A fala em tributo. Pagamento de tributo, olha o que está lá, cobrar tributo em relação a fato gerador ocorrido antes do início da vigência da lei que os houver instituído aumentar. Tem nada a ver com infração, tem a ver com tributo, com fato gerador. E você ser proprietário de um veículo automotor, não é isso? E até então o seu estado ainda não tinha instituído o IPVA. E aí passou a instituir. Você só vai poder pagar, instituiu esse ano, 2025. No meu caso, você só pode pagar a partir de 2026. Tá? Por quê? Porque a lei não vai poder pegar nem 2024, nem 2023, nem 2022, nem nada. E observe, você não fez nada. Mas a lei não retroage para lhe cobrar, lhe exigir exação tributária. Ok? Eu espero que tenha ficado claro. E se não ficou, por favor, mandem notícias. Artigo 105 do CTN, no que diz respeito à irretroatividade. Deem uma olhadinha aí que o artigo 105 do CTN, ele fala o seguinte, peraí que eu estou abrindo aqui meu código tributário no lugar errado. O artigo 105 do CTN, ele fala o seguinte, que traz a partir dele uma classificação doutrinária, né, no que diz respeito ao fato gerador, que pode ser periódico ou instantâneo. Sendo periódico, ele pode ser simples ou composto, e o instantâneo é aquele que ocorre em um determinado momento. Então vamos lá, diz o artigo 105, a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Quando eu falo em fato gerador futuro, está tudo certo. Primeiro eu tenho a lei tributária,
estabelecendo a cobrança do tributo, exigindo o tributo, e vai pegar lá no futuro os próximos fatos geradores. Mas o que é o tal do pendente? Pendente diz que são os pendentes aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116, ou seja, não tenham atingido a situação suficiente e necessária para o aperfeiçoamento do fato gerador. Segundo a doutrina, esses fatos geradores pendentes, né, eles podem ser simples ou compostos. Simples, porque eles acontecem em um determinado momento do tempo, em que pese ele esteja acontecendo o tempo todo. Aline, não entendi. A lei vai eleger, em face da constância do fato gerador periódico simples, em face da constância dele, a lei elege um determinado dia para que ele se aperfeiçoe, né? Porque não dá, afinal de contas, para o fiscal de tributo todo dia bater na sua casa, bom dia, vim cobrar a parcela do IPTU, uma vez que você dormiu proprietário e amanheceu proprietário, não dá. Então, a lei precisa eleger um dia, 1º de janeiro, fato gerador do IPTU. Só que você vai pagar e vai seguir proprietário constantemente, não é isso? Diferentemente, o periódico. Quando eu falo em fato gerador periódico composto, é aquele que se repete, se reitera, não é isso? E a lei, por uma ficção, cria. No simples eu não tenho ficção, eu tenho uma constância. Mas no composto, a lei vai criar ficticiamente um momento para você pagá-lo. Porque, afinal de contas, não dá para todo mês, que Deus nos livre desse dia, fazer declaração de imposto de renda, de ajuste. Já pensou se fosse o que é anual fosse mensal? Ah, minha gente, não ia dar, não. O Estado não tem nem aparelhamento para isso. A União não tem nem aparelhamento para fazer. Já pensou? Ferição de imposto de renda todo mês? Não dá. Mas veja, você recebe renda todo mês. Você tem retiro na fonte em substituição tributária todo mês. Não é isso? Então, o correto seria, olha, fato gerador, ele acontece periodicamente e compostamente todo mês. E às vezes até em valores diferentes. Só que para a fazenda é inviável e para a gente também, né? A gente ia ficar triste, né? Ia ser muito sofrido. Pois bem, então a lei do imposto de renda elege um dia para a ocorrência do fato gerador, 31 de dezembro, e a gente faz a declaração do ajuste, faz o ajuste anual no ano subsequente. Não é isso? Pois bem, aqui eu tenho, por excelência, o imposto de renda como exemplo do fato gerador periódico composto. Segundo o Supremo Tribunal Federal, e é aqui que eu puxo esse asterisco, gente, o fato gerador instantâneo é aquele que se aperfeiçoa em um dado momento. Por excelência, ICMS, você compra o produto, aconteceu o fato gerador, circulou a mercadoria, né? E aí tem que se pagar o tributo. Vamos lá no imposto de renda, que é aqui que interessa. Porque o Supremo Tribunal Federal cancelou a sua súmula 584, que dizia o seguinte: ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, por exemplo, 2025 é nosso ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada, a declaração. Então, veja só, eu tenho um fato gerador que se desdobra, opa, quase não sai, ia sair muito feio, se desdobra em 12 eventos, cujo aperfeiçoamento será em 31 de dezembro,
Não é isso? E está aqui o fato gerador. Só que, para facilitar a vida da fazenda, e a nossa também, a gente faz o quê? Uma declaração de ajuste no ano subsequente. E de ajuste por quê? Porque você já tem retido, em regra, o trabalhador já tem retido. Não é isso? Em substituição tributária, já vem lá, imposto de renda retido. E essa declaração de ajuste é para fazer o quê? Para verificar se você deve ou não deve. Se você tem direito à restituição, você ainda tem que pagar mais um pouquinho. Qual é a lei que deve ser aplicada? Uma vez que em 31 de dezembro o fato gerador se aperfeiçoa. E uma vez que a anterioridade do exercício financeiro, né, a irretroatividade é uma regra sem exceção. Pois é. Por muito tempo, vejam a tristeza que era essa súmula 584. Ela dizia que se aplicava a lei vigente no exercício financeiro, em que deve ser apresentada a declaração, e não aquela que estava vigente no ano base, em que ocorreu o fato gerador. O STJ já tinha há muito tempo abandonado a súmula 584, a doutrina vivia de cabelo em pé quando viu o Supremo aplicando a súmula 584, mas, como não há mal que perdure, não é isso? Aqui, recurso extraordinário 159.180, o Supremo Tribunal Federal, revendo a sua jurisprudência, cancelou a súmula 584, exatamente porque feria dois princípios básicos, corações, regras fulcrais da tributação, né? A irretroatividade e a anterioridade do exercício financeiro. Permitam aqui, é inconstitucional a aplicação a fatos ocorridos no ano base de 88 do adicional do imposto de renda sobre o lucro. Aqui era um caso concreto, tá? Em que a fazenda basicamente se valia da 584 para aplicar no ano base uma lei publicada no próprio ano base e que passaria a produzir efeitos no ano de apresentação da declaração, no chamado ano calendário. E foi por isso que o verbete 584, ele foi o quê? Cancelado, porque finalmente o Supremo Tribunal Federal botou a mão na consciência e viu que a súmula 584, anterior, inclusive, à Constituição de 88, ela não se adequava ao sistema constitucional tributário traçado em 5 de outubro de 88. Certo? Pois bem, o princípio da irretroatividade era isso, o princípio da anterioridade do exercício financeiro, ou também regra, artigo 153b da Constituição, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada aos entes políticos. 3. Cobrar tributos. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. No mesmo exercício financeiro. Qual é o exercício financeiro? Que período é esse no Brasil, Aline? Coincide com o calendário civil. Onde está isso, Aline? Você tirou isso de vozes da sua cabeça? Não, meu bem. Artigo 34 da Lei 4.320 de 64. O exercício financeiro é aquele que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Essa é a minha janela de exercício financeiro. A lei tributária, para produzir efeitos em 2026, em regra, precisa ser publicada dentro do exercício financeiro de 2025, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, e aqui você já captou em regra. Por quê?
Duas coisas. É uma regra com exceção. 2. Podem grifar aí publicação. Observem que a lei ela precisa ser apenas publicada no exercício financeiro. Não precisa produzir efeitos, não. E vez ou outra o seu examinador dá uma trocada. Ele esteja vigente no exercício financeiro. Não. Basta que ela tenha sido publicada. Segundo o Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante 50, norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. E por quê? Porque eu tenho uma regra geral no 160 do Código Tributário Nacional e aí não há surpresa nenhuma. Se a minha lei que institui o tributo, que cria o tributo, que insere o tributo no sistema jurídico, não traz o prazo de recolhimento, eu vou me valer da norma geral, que está lá no Código Tributário Nacional, artigo 160. Constituição definitiva, 30 dias a contar da constituição definitiva do crédito tributário. A gente vê isso lá na frente. Ainda segundo o Supremo Tribunal Federal, a atualização monetária não está sujeita à anterioridade do exercício financeiro nos termos do artigo 97, parágrafo 2º, porque quando eu falo em atualização monetária, eu estou falando em correção do valor da moeda. Porque vivemos num ambiente econômico inflacionário. Isso não é surpresa para ninguém. Está todo dia no jornal, não é isso? Muito menos para o contribuinte. Benefício fiscal se sujeita à regra da anterioridade do exercício financeiro antes, segundo o Supremo Tribunal Federal? Não. O que se tratava de uma renúncia, um favor fiscal, um benefício fiscal, que a todo tempo poderia ser revisto pela administração sem causar qualquer complexidade em face do contribuinte. Entretanto, a gente precisa lembrar, o contribuinte muitas vezes faz o seu planejamento fiscal em face daquilo que está o quê? Prometido pela administração. Não é isso? Ele acredita, o princípio da confiança na administração, que não pode ser quebrado assim a revelia do contribuinte, do sujeito passivo. E aí, segundo o Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 564.225, a redução de benefício fiscal configura aumento indireto, sim, de tributo. E deve observar o princípio da anterioridade do exercício financeiro também. Exceções à anterioridade do exercício financeiro começam lá no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, imposto de importação, exportação, o IPI, sobre produtos industrializados, IOF, empréstimo compulsório calamidade de guerra, imposto extraordinário de guerra. Artigo 150, parágrafo 1º. A vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos no 148.1, empréstimo compulsório calamidade de guerra, 153.1, 2, importação e exportação, 4, IPI, 5, IOF e 154.2. Imposto extraordinário de guerra. A gente vai já entender, para você não ter que decorar. Artigo 195, parágrafo 6º, contribuições sociais também não se sujeitam à anterioridade do exercício financeiro, e isso desde que o mundo é mundo. Contribuição social sempre se sujeitou apenas a 90 dias, a anterioridade nonagesimal. Desde que o mundo é mundo, e quando que o mundo é mundo para a gente? 5 de outubro de 1988. Na realidade, foi essa regra do 195, parágrafo 6º, que inspirou a próxima regra que a gente vai estudar, da noventena.
e outras contribuições sociais, como salário, educação, se sujeita à anterioridade do exercício financeiro. Apenas as contribuições sociais dos 195. Não. Para terminarmos e na próxima aula voltarmos com as razões, artigo 155, parágrafo 4º, quarta linha C, ICMS unifásico sobre o combustível, ainda está lá no mundo, e artigo 177, parágrafo 4º, 1B, CID combustível. Próxima aula a gente entende por quê.